Bom dia, crianças. Vamos fazer a correção, então, agora das atividades. Então, começando aí com o número 1. Explique o que é nutrição autotrófica e o que é nutrição heterotrófica. Dê exemplo de seres autotróficos e de seres heterotróficos. Então, vamos lá, gente. A resposta para isso está... aqui, na nutrição, tá? Página 23. Vamos lá, resposta. Então, seres autotróficos são aqueles que são capazes de produzir o próprio alimento, exemplos vegetais. Os seres heterotróficos, eles não conseguem produzir o próprio alimento, pois eles não realizam fotossíntese. Então, eles precisam de um outro ser vivo e se alimentar de outro ser vivo para conseguir produzir e armazenar a energia que o seu corpo precisa, tá bom? Então, os seres heterotróficos não produzem o próprio alimento, precisam de uma fonte externa de alimento. E aí, vamos à segunda questão, tá? Qual a principal vantagem que a reprodução sexuada apresenta em relação à reprodução assexuada? Então, lembrando, como eu falei lá no vídeo, na reprodução assexuada não existe troca de material genético. Ela vai originar praticamente indivíduos o quê? Clones. Então, como não há diversidade genética, esses organismos eles ficam mais indefesos. Quando a gente tem a reprodução sexuada, na reprodução sexuada com troca de material genético, faz com que esses organismos se tornem mais resistentes, tá? E aí eles conseguem sobreviver melhor a adversidades do organismo. Essas respostas estão aqui na página 24, onde fala de reprodução assexuada e reprodução sexuada, tá bom? Vamos para a questão de número 3. Em que consiste o ciclo de vida de um ser vivo? Gente, fiz até um esqueminha para vocês. Deixa eu fazer aqui de novo. O ciclo de vida de um ser vivo significa em quê? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Essa resposta, eu não sei se... Aqui, ó. Tá aqui. O ciclo vital se inicia com o nascimento. Também tinha falado isso aí no vídeo para vocês. E essa resposta tá lá na página 23. Também tinha falado isso no vídeo com vocês. Então, o ciclo de vida é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer, né? Vamos para a questão número 4. Explique o que é irritabilidade e dê um exemplo de irritabilidade nas plantas. Gente, acabei que não falei nada disso no vídeo, também não marquei aqui na apostila, mas a resposta está aqui, tá? Irritabilidade são estímulos que a gente tem em resposta a fatores do ambiente. Então, opa, tô tremendo. Então, aqui tá, quando recebemos algum estímulo do meio ambiente, os seres vivos são capazes de reagir e ele produzindo uma resposta. Então, essa irritabilidade é uma resposta a estímulos que são vindos do ambiente. E aí ele pediu o exemplo das plantas. Aí a gente tem o exemplo da dorme, dormideira, que amanhã não, que hoje é sexta-feira. A gente passa a mão, quando a gente passa a mão nessa plantinha, ela se fecha toda. Eu adorava isso quando eu era criança. Então, isso é uma reação de irritabilidade. Ela se irritou com o toque, então, por isso, ela se fecha, tá bom? Então, vamos para a questão 5. Que argumentos podem ser usados para justificar a classificação dos vírus como seres vivos? Lembra que eu falei disso com vocês. Alguns cientistas não acreditam que os vírus sejam o quê?
seres vivos. Por quê? Porque ele não tem uma estrutura celular formada, mas outros cientistas defendem que eles são seres vivos, sim. Por quê? Porque eles realizam metabolismo. O que é esse metabolismo? Tá aqui, ó. Até marquei para vocês aí na página 24. O metabolismo é o conjunto de processos químicos que permitem a todo ser vivo obter energia e realizar funções vitais, como a respiração, o crescimento e a reprodução. Essa resposta também foi falada lá no vídeo aula, tá bom, gente? E aí, vamos para a questão número 6. Como se chama a união dos gametas? Qual o nome do gameta masculino dos animais e do gameta feminino? Qual o nome da célula resultante dessa união? Também falei disso lá no vídeo. Tem até aqui o quadrinho que eu fiz para vocês, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem a união, quando a gente tem a reprodução sexuada, tá? Na reprodução sexuada, a gente tem a união dos gametas, masculinos e feminino. Gameta feminino, ovócito. Gameta masculino, espermatozoide. Quando eles se juntam, eles formam uma célula ovo ou zigoto, tá? Então, gente, com isso a gente responde a questão número 6. Como se chama a união dos gametas? Gente, a união dos gametas se chama fecundação. Qual o nome do gameta masculino? Espermatozoide. O feminino, ovócito. Qual o nome da célula resultante dessa união? É uma célula ovo ou zigoto. E vamos para a questão 7. A palavra célula vem de cela, que quer dizer pequenas cavidades. Todos os organismos vivos são formados de célula, exceto os fungos, bactérias. Quem errar essa questão, que eu já até falei dela, apanha. Então, gente, a resposta é que letra. Não vou nem responder essa questão, vou passar 7. Quem errar essa aí depois, quando eu for ver lá nos exercícios feitos, vai tomar uma moca quando a gente voltar à aula presencial. Então, vamos para 8. Sobre a mesa há 2 ratinhos semelhantes, em tamanho, forma e cor. Um deles desloca-se em linha reta até cair da mesa, e então emite um ruído que logo para. O outro ratinho percorre a mesa em linha sinuosa, vai até a borda e volta. Depois se dirige para um punhado de grãos que está à disposição, mordisca alguns e os ingere. Em seguida, esse ratinho urina e defeca. Logo volta para dentro da caixa, de onde havia saído, para junto de seus filhotes. Cite 2 características que permitem dizer que os ratinhos são seres vivos. Retire do texto trechos que justificam sua escolha. Gente, vamos lá. Os ratinhos têm o quê? Filhotes, então eles se reproduziram. Isso é uma característica de um ser vivo. O outro ratinho percorre a mesa sinuosa, borda e volta. Ele dirige para um punhado de grãos que está à disposição. Mordisca alguns e os ingere. Então, se ele está ingerindo alimentos, ele está fazendo o quê? Nutrição e digestão, que é realização de um metabolismo e também é ação de seres vivos. Olha só, depois ele fala, esse ratinho urina e defeca. A urina e defeca é resultado do quê? A urina do sistema excretor, eliminando excesso de água e substâncias tóxicas. E quando ele defeca é o quê? Que aqueles nutrientes não foram absorvidos pelo corpo. Então isso também faz parte de um metabolismo e caracteriza que eles são seres vivos. Então, galera, essa era até para as 12 horas. Espero que vocês tenham feito. Depois que fizerem, vocês vão assistir esse vídeo e vão fazer a autocorreção direitinho. Até quarta-feira com geografia e um beijo para vocês. Fiquem em casa, galerinha.